Nós estamos lendo do Srimad Bhagavatam, com tradução e comentários, por sua divina graça, A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Pequeno esboço da vida e dos ensinamentos do Sr. Chaitanya, o pregador do Srimad Bhagavatam. Quarta parte. Assim, após ouvir a explicação do Atmarama Shloka por parte do Senhor, o Bhattacharya ficou convencido de que tal apresentação acadêmica era impossível para uma criatura da Terra. O texto completo da explicação dada pelo Senhor constituirá um livreto separado, e por isso o apresentamos em um capítulo de nossos ensinamentos do Sr. Chaitanya. Antes disto, Sri Gopinathacharya havia tentado convencê-lo da divindade do Senhor, mas, naquela ocasião, ele não conseguiu aceitá-lo como tal. Mas o Bhattacharya ficou admirado com a exposição do Vedanta Sutra e as explicações do Atmarama Shloka dadas pelo Senhor, e deste modo começou a achar que tinha cometido uma grande ofensa aos pés de lótus do Senhor, por não o ter reconhecido como o próprio Krishna. Ele então rendeu-se ao Senhor, arrependendo-se da maneira como o havia tratado anteriormente. E o Senhor bondosamente aceitou o Bhattacharya. Por sua misericórdia sem causa, o Senhor manifestou-se-lhe primeiramente como Narayana de 4 braços, e depois então, como o Senhor Krishna, de 2 braços, com uma flauta na mão. O Bhattacharya caiu imediatamente aos pés de lótus do Senhor, e compôs muitos shlokas adequados em louvor ao Senhor por sua graça. Ele compôs quase 100 shlokas em louvor ao Senhor. O Senhor então abraçou-o, e devido ao êxtase transcendental, o Bhattacharya perdeu consciência do estado físico da vida. Lágrimas, tremor, palpitações do coração, perspiração, ondas emocionais, dança, canto, choro, e todos os 8 sintomas de transe manifestaram-se no corpo do Bhattacharya. Sri Gopinathacharya ficou muito contente e surpreendida com esta maravilhosa conversão de seu cunhado, pela graça do Senhor. Dentre os 100 famosos shlokas compostos em louvor ao Senhor pelo Bhattacharya, os 2 que vão a seguir são muito importantes. E estes 2 shlokas explicam a missão do Senhor na sua essência. 1. Rendo-me à personalidade de Deus, que agora apareceu como o Sr. Sri Chaitanya Mahaprabhu. Oceano de infinita misericórdia, ele desceu para nos ensinar o desapego da matéria, a sabedoria e o serviço devocional a ele. 2. Uma vez que o serviço devocional puro ao Senhor acabou se perdendo no esquecimento do tempo, o Senhor apareceu para restaurar os princípios, e por isso ofereço minhas reverências a seus pés de lótus. O Senhor explicou que a palavra Mukti é equivalente à palavra Vishnu, ou a personalidade de Deus. Atingir Mukti, ou liberar-se do cativeiro da existência material, é atingir o serviço ao Senhor. O Senhor então prosseguiu em direção ao sul da Índia por algum tempo e converteu todos com que se encontrou no caminho em devotos do Senhor Sri Krishna. Tais devotos também converteram muitas outras pessoas ao culto do serviço devocional, ou Bhagavat Dharma do Senhor. E assim ele chegou às margens do Godavari, onde encontrou Srila Ramanand Rai, o governador de Madras, sob a jurisdição de Maharaj Prataparudra, o rei de Orissa. Suas conversações com Ramanand Rai são muito importantes para a compreensão superior do conhecimento transcendental.
e a conversação em si constitui um opúsculo. Entretanto, daremos aqui um resumo da conversação. Sri Ramanand Rai era uma alma autorrealizada, embora externamente pertencesse a uma casta socialmente inferior, a casta dos Brahmanas. Ele não estava na ordem renunciada da vida e, além disso, era um alto funcionário governamental do Estado. Mesmo assim, Sri Chaitanya Mahaprabhu aceitou-o como uma alma liberada, com base no grau superior de sua compreensão do conhecimento transcendental. De forma similar, o Senhor aceitou Srila Haridas Thakur, um devoto veterano do Senhor, proveniente de família maometana, e a muitos outros grandes devotos do Senhor, provenientes de diferentes comunidades, seitas e castas. O único critério do Senhor era o padrão de serviço devocional da pessoa em particular. Ele não se interessava pela aparência externa de um homem. Seu único interesse era a alma interior e suas atividades. Portanto, deve-se entender que todas as atividades missionárias do Senhor estão no plano espiritual e, como tal, o culto de Sri Chaitanya Mahaprabhu ou o culto do Bhagavad Dharma nada tem a ver com assuntos mundanos, sociologia, política, desenvolvimento econômico ou qualquer uma de tais esferas da vida. O Srimad Bhagavatam é a necessidade puramente transcendental da alma. Ao se encontrar com Sri Ramanand Rai, às margens do Godavari, o Senhor levantou a questão do Varnashrama Dharma, seguido pelos hindus. Srila Ramanand Rai disse que, seguindo os princípios de Varnashrama Dharma, o sistema de 4 castas e 4 ordens da vida humana, todos poderiam compreender a transcendência. Na opinião do Senhor, o sistema de Varnashrama Dharma é apenas superficial e pouco tem a ver com a compreensão máxima dos valores espirituais. A perfeição máxima da vida é desligar-se do apego material e, proporcionalmente, compreender o transcendental serviço amoroso ao Senhor. A personalidade de Deus reconhece um ser vivo que esteja progredindo neste caminho. O serviço devocional é, portanto, a culminação do cultivo de todo o conhecimento. Quando Sri Krishna, a suprema personalidade de Deus, apareceu para a libertação de todas as almas caídas, ele recomendou a salvação de todas as entidades vivas, como se segue. A suprema e absoluta personalidade de Deus, de quem emanam todas as entidades vivas, tem que ser adorado através de todas as suas respectivas ocupações. Porque tudo o que vemos também é a expansão de sua energia. Assim funciona a perfeição verdadeira, que é aprovada por todos os acharyas fidedignos do passado e do presente. O sistema de Varnashrama baseia-se mais ou menos em princípios morais e éticos. Há pouquíssima compreensão da transcendência em tal posição. E o Sr. Sri Chaitanya Mahaprabhu rejeitou-o, considerando-o superficial, e pediu que Ramanand Rai se aprofundasse mais no assunto. Sri Ramanand Rai sugeriu, então, a renúncia das ações fruitivas ao Senhor. O Bhagavad Gita 9.27 aconselha a este respeito: tudo o que fizeres, tudo o que comeres e tudo o que deres, bem como tudo o que executares em penitência, oferece unicamente a mim. Esta dedicação por parte do trabalhador sugere que a personalidade de Deus é um passo superior à concepção impessoal do sistema Varnashrama. Mas ainda assim, a relação do ser vivo com o Senhor
não fica esclarecida dessa maneira. Por isso, o Senhor rejeitou esta proposição e pediu para Ramanan Rai continuar. Rai sugeriu, então, a renúncia ao Varnashrama Dharma e a aceitação do serviço devocional. O Senhor também não aprovou essa sugestão, pelo motivo de que não se deve renunciar subitamente à posição, pois pode ser que isto não traga o resultado desejado. Rai sugeriu em seguida que alcançar a compreensão espiritual, isenta da concepção material da vida, é a consecução mais elevada para o ser vivo. O Senhor também rejeitou esta proposição, porque, sob o pretexto de tal compreensão espiritual, muito estrago tem sido feito por pessoas inescrupulosas. Por isso, a compreensão espiritual, de uma hora para outra, não é possível. O Rai sugeriu, então, a companhia sincera com almas autorrealizadas e ouvir submissamente a mensagem transcendental dos passatempos da personalidade de Deus. Esta sugestão foi aceita como bem-vinda pelo Senhor. Esta sugestão foi dada seguindo o modelo estabelecido por Brahmaji, o qual disse que a personalidade de Deus é conhecido como Adita, ou seja, aquele que não pode ser conquistado ou de que ninguém pode se aproximar. Mas tal Adita também se torna Dita, conquistado, através de um método que é muito simples e fácil. O método simples é que temos de abandonar a arrogante atitude de declarar que somos o próprio Deus. Devemos ser muito mansos e submissos e tentar viver pacificamente, ouvindo atentamente as palavras da alma transcendentalmente autorrealizada, que fala sobre a mensagem do Bhagavata Dharma, ou a religião de glorificação ao Senhor Supremo e seus devotos. Glorificar um grande homem é um instinto natural dos seres vivos, só que eles ainda não aprenderam a glorificar o Senhor. A perfeição da vida é atingida simplesmente por se glorificar o Senhor na companhia de um devoto autorrealizado do Senhor. A Sociedade Internacional para a Consciência de Krishna foi formada para este objetivo. O devoto autorrealizado é aquele que se rende totalmente ao Senhor e que não tem apego à prosperidade material. A prosperidade material e o gozo dos sentidos, juntamente com seu progresso, são atividades de ignorância na sociedade humana. A paz e a amizade são impossíveis para uma sociedade desligada do contato com Deus e seus devotos. É imprescindível, portanto, buscar sinceramente a companhia de devotos puros e ouvi-los paciente e submissamente em qualquer posição que se esteja na vida. A posição de uma pessoa em status superior ou inferior de vida não a impede de trilhar o caminho da autorrealização. A única coisa que é preciso fazer é ouvir de uma alma autorrealizada dentro de uma programação rotineira. O mestre poderá também dar palestras baseadas nos textos védicos, seguindo os passos dos acharyas anteriores, que compreenderam a verdade absoluta. O Senhor Sri Chaitanya Mahaprabhu recomendou este método simples de autorrealização, conhecido geralmente como Bhagavata Dharma. O Srimad Bhagavatam é o guia perfeito para este objetivo. Além destes tópicos discutidos pelo Senhor e Sri Ramanan Rai, houve ainda conversações espirituais mais elevadas entre as duas grandes personalidades, que nós intencionalmente não apresentaremos aqui.
porque é mister elevar-se ao plano espiritual, para depois poder ouvir as conversações mais elevadas que Sri Chaitanya Mahaprabhu teve com Ramanand Rai. Estas conversações poderão ser lidas em outro livro, Ensinamentos do Sr. Chaitanya. Na conclusão deste encontro, o Senhor aconselhou Sri Ramanand Rai a se retirar do serviço e ir a Puri para que eles pudessem viver juntos e saborear um relacionamento transcendental. Um pouco mais tarde, Sri Ramanand Rai retirou-se do serviço governamental e conseguiu uma pensão do rei. Ele regressou à sua residência em Puri, onde foi um dos devotos mais íntimos do Senhor. Havia outro cavalheiro em Puri, chamado Sikhi Mahiti, que também era confidente como Ramanand Rai. O Senhor costumava ter conversações confidenciais sobre valores espirituais com 3 ou 4 companheiros em Puri, e passou 18 anos dessa maneira, em transe espiritual. Suas conversas foram registradas por seu secretário particular, Sri Damodar Goswami, um dos 4 devotos mais íntimos. O Senhor viajou longamente por toda a parte meridional da Índia, onde o grande santo de Maharashtra, conhecido como Santo Tukarama, também foi iniciado pelo Senhor. Após a iniciação dada pelo Senhor, o Santo Tukarama inundou toda a província de Maharashtra com o movimento Sankirtana, cujo fluxo transcendental ainda está florescendo na parte sudeste da grande península indiana. No sul da Índia, o Senhor descobriu 2 importantíssimos textos antigos, a saber, o Brahma Samhita e o Krishna Karnamrita. E estas 2 obras constituem valiosos estudos autorizados para pessoas que estejam na linha devocional. O Senhor regressou então a Puri após sua viagem pelo sul da Índia. Ao regressar a Puri, onde os devotos ansiosos pelo regresso do Senhor como que ressuscitaram, o Senhor permaneceu ali, manifestando passatempos contínuos de suas realizações transcendentais. O incidente mais importante durante este período foi aquele em que ele deu audiência ao rei Prataparudra. O rei Prataparudra era um grande devoto do Senhor, mas considerava-se um dos servos do Senhor, encarregado de varrer o templo. Esta atitude submissa do rei foi apreciada por Sri Chaitanya Mahaprabhu. O rei pediu tanto a Bhattacharya quanto a Raya que lhe providenciassem um encontro com o Senhor. Quando, entretanto, estes 2 fervorosos devotos do Senhor lhe fizeram este pedido, ele negou-se terminantemente a aceder ao pedido, embora este tivesse sido feito por companheiros pessoais como Ramanand Rai e Sarvabhauma Bhattacharya. O Senhor afirmou que é perigoso para um sannyasi estar em contato íntimo com homens mundanamente conscientes de dinheiro e com mulheres. O Senhor era um sannyasi ideal. Nenhuma mulher podia se aproximar do Senhor, nem mesmo para oferecer respeitos. Os assentos das mulheres eram colocados a uma boa distância do Senhor. Como preceptor e acharya ideal, ele era muito estrito em seus deveres de sannyasi. À parte de ser uma encarnação divina, o Senhor manifestou o caráter de homem ideal. Seu comportamento com outras pessoas estava acima de qualquer suspeita. Em sua atuação como acharya, ele era mais duro que o raio e mais suave que a rosa. Um de seus companheiros, Haridas Jr., cometeu um grande erro ao olhar luxuriosamente para uma jovem. O Senhor, como a super-alma, pôde descobrir esta luxúria na mente de Haridas Jr., que foi imediatamente banido da companhia do Senhor,
e nunca mais foi aceita, apesar de terem implorado ao Senhor para ele perdoar Haridas pelo erro. Posteriormente, Haridas Jr. cometeu suicídio por ter sido desligado da companhia do Senhor. E a notícia do suicídio foi devidamente relatada ao Senhor. Mesmo nesse momento, o Senhor não se esquecera da ofensa, dizendo que Haridas tinha certamente recebido a punição merecida. Quando se tratava dos princípios da ordem renunciada da vida e da disciplina, o Senhor não transigia, e por isso, mesmo sabendo que o rei era um grande devoto, ele se negou a vê-lo só porque o rei era homem de posses. Por este exemplo, o Senhor quis enfatizar qual o comportamento apropriado para um transcendentalista. O transcendentalista não deve ter contato com mulheres e com dinheiro. Ele deve sempre se abster de tais intimidades. O rei foi, contudo, favorecido pelo Senhor através do hábil arranjo dos devotos. Isso significa que o devoto querido do Senhor pode favorecer o neófito mais liberalmente do que o Senhor. Por isso, os devotos puros nunca cometem uma ofensa aos pés de outro devoto puro. Uma ofensa aos pés de lótus do Senhor é às vezes perdoada pelo Senhor misericordioso, mas uma ofensa aos pés de um devoto é muito perigosa para alguém que queira realmente avançar no serviço devocional. Enquanto o Senhor permaneceu em Puri, milhares de seus devotos costumavam vir vê-lo durante o festival do carro Ratha Yatra do Senhor Jagannatha. E durante o festival do carro, a limpeza do templo de Gundicha, sob a supervisão direta do Senhor, era uma função importante. O movimento Sankirtana congregacional do Senhor em Puri era um espetáculo único para a massa popular. É assim que se faz para voltar a atenção das massas para a compreensão espiritual. O Senhor inaugurou este sistema de Sankirtana de massa, e os líderes de todos os países podem aprender deste movimento espiritual, como manter a massa popular em um estado puro de paz e amizade uns com os outros. Esta é a necessidade atual da sociedade humana em todo o mundo. Após algum tempo, o Senhor partiu novamente em viagem para o norte da Índia e decidiu visitar Vrindavan e as redondezas. Ele atravessou as selvas de Jharikanda, Madhya Bharata, onde todos os animais selvagens aderiram também a seu movimento Sankirtana. Os tigres selvagens, os elefantes, os ursos e os veados se juntaram ao Senhor, que os acompanhou em Sankirtana. Com isto, ele provou que, através da propagação do movimento Sankirtana, canto e glorificação congregacionais do nome do Senhor, mesmo os animais selvagens podem viver pacífica e amistosamente. O que dizer então dos homens que supostamente são civilizados? Nenhum homem no mundo se negará a aderir ao movimento Sankirtana. Nem tampouco é o movimento Sankirtana do Senhor restrito a alguma casta, credo, cor ou espécie. Eis aqui a evidência direta de sua grande missão. Ele permitiu que até os animais selvagens participassem de seu grande movimento. Regressando de Vrindavan, ele parou primeiramente em Prayag, onde se encontrou com Rupa Goswami, juntamente com seu irmão mais novo, Anupama. Em seguida, ele desceu até Benares. Durante 2 meses, ele deu instruções a Sri Sanatana Goswami sobre a ciência transcendental. A instrução dada a Sanatana Goswami já é por si mesma uma longa narração,
e não seria possível apresentá-la por completo aqui. As ideias principais são as seguintes. Sanatana Goswami, conhecido anteriormente como Sakara Malika, era oficial de gabinete do governo da Bengala sob o regime de Nawab Hussain Shah. Ele decidiu juntar-se ao Senhor e, por conseguinte, retirar-se do cargo. Voltando de Vrindavan, ao chegar a Varanasi, o Senhor ficou como hóspede de Sri Tapana Mishra e Chandrasekhar, assistido por um Brahmana de Maharashtra. Naquela época, Varanasi era liderada por um grande sannyasi da escola Mayavada, chamado Shripad Prakashananda Sarasvati. Quando o Senhor esteve em Varanasi, as pessoas em geral sentiram-se mais atraídas ao Senhor Chaitanya Mahaprabhu, devido a seu movimento Sankirtana de massa. Onde quer que ele se apresentasse, especialmente no templo Vishvanatha, milhares de peregrinos o seguiam. Alguns sentiam-se atraídos por seus traços físicos, e outros por suas melodiosas canções de glorificação ao Senhor. Os sannyasis Mayavadi dão-se o nome de Narayana. Ainda hoje em dia, Varanasi é uma cidade repleta de sannyasis Mayavadi. Algumas pessoas que viram o Senhor em seu grupo de Sankirtana consideraram que ele era o verdadeiro Narayana. E esta notícia chegou ao acampamento do grande sannyasi Prakashananda. Na Índia, ainda há uma certa rivalidade entre as escolas Mayavada e Bhagavata. E assim, quando a notícia do Senhor chegou até Prakashananda, ele ficou sabendo que o Senhor era um sannyasi Vaishnava. E por isso, menosprezou o valor do Senhor diante daqueles que haviam lhe trazido a notícia. Ele depreciou as atividades do Senhor por causa de sua pregação do movimento Sankirtana, que, na sua opinião, nada mais era que sentimentalismo religioso. Prakashananda era profundo estudante do Vedanta e aconselhou seus seguidores a dar atenção ao Vedanta e não se entregar ao Sankirtana. Certo devoto Brahmana, que se tornara devoto do Senhor, não gostou da crítica de Prakashananda e foi ter com o Senhor para exprimir suas mágoas. Ele contou ao Senhor que, ao pronunciar o nome do Senhor perante Sannyasi Prakashananda, este criticou fortemente o Senhor, embora o Brahmana ouvisse Prakashananda pronunciar várias vezes o nome Chaitanya. O Brahmana ficou espantado de ver que o sannyasi Prakashananda não pudera vibrar o som Krishna, nem sequer uma vez, apesar de ter pronunciado várias vezes o nome Chaitanya. O Senhor sorridentemente explicou ao devoto Brahmana por que o Mayavadi não pôde pronunciar o santo nome de Krishna. Os Mayavadis são ofensores aos pés de lótus de Krishna, embora sempre pronunciam Brahma, Atma ou Chaitanya, etc. E porque são ofensores aos pés de lótus de Krishna, eles não são realmente capazes de pronunciar o santo nome de Krishna. O nome Krishna e a personalidade de Deus Krishna são idênticos. No reino absoluto, não há diferença entre o nome, a forma ou a pessoa da verdade absoluta. Porque no reino absoluto, tudo é bem-aventurança transcendental. Não há diferença entre o corpo e a alma de Krishna, a personalidade de Deus. De modo que ele difere da entidade viva, que sempre é diferente de seu corpo externo. Por causa da posição transcendental de Krishna, é muito difícil que um leigo conheça realmente a personalidade de Deus Krishna, seu santo nome e fama, etc. Seu nome, fama, forma e passatempos têm a mesma identidade transcendental, não sendo possível conhecê-los
através do uso dos sentidos materiais. O relacionamento transcendental dos passatempos do Senhor é a fonte de muito mais bem-aventurança do que se possa experimentar através da compreensão do Brahman ou através do tornar-se uno com o Supremo. Se não fosse assim, então aqueles que já estão situados na bem-aventurança transcendental do Brahman não se sentiriam atraídos pela bem-aventurança transcendental dos passatempos do Senhor. Depois disso, os devotos do Senhor promoveram um grande encontro, ao qual todos os sannyasis foram convidados, inclusive o Senhor e Prakashananda Sarasvati. Neste encontro, ambos os eruditos, o Senhor e Prakashananda, tiveram uma longa conversação sobre os valores espirituais do movimento Sankirtana, cujo sumário damos abaixo.